Vamos recordar a configuração eletrônica do átomo de carbono. Na primeira camada ao redor do núcleo, que é a camada K, eu tenho um orbital com 2 elétrons. Na segunda camada, eu tenho um orbital, nesse formato também esférico, que é representado aqui, olha, pela letra S, né? E ele também tem 2 elétrons, estão aqui. Essa camada é a L. E ainda eu tenho 2 orbitais P, em forma de um 8 estendido, com 1 elétron cada um. E um orbital P sem nenhum elétron. Então, a distribuição está aqui. O que nos interessa é essa última camada, pois é nela que vão ocorrer as ligações químicas. O primeiro passo para que ocorra uma ligação de um átomo de carbono com outro átomo é a hibridização dos orbitais. Isto é, esses orbitais aqui da última camada, eles mudam de forma, eles se hibridizam. Hibridizar é a mistura de orbitais mudando de forma. Falaremos agora do primeiro tipo de hibridização, a hibridização sp3. Lembrando que no processo de hibridização, a primeira camada, a 1s2, primeira camada eletrônica do carbono, não sofre alteração. O que vai sofrer alteração é a segunda camada, que é composta de 2 elétrons no orbital S, está aqui. E temos nesses orbitais, ou nesta região de orbitais P, temos aqui um elétron e esse aqui está vazio. Então, como está representado aqui. Quando fornecemos energia, esse elétron vai para aquele orbital vazio, que é o 2pz. Então, esse elétron que estava aqui vai para esse orbital. E vejam que os orbitais, que é a região onde se encontram os elétrons, mudam de forma, se hibridizam. E eu vou ter 4 orbitais que mudaram de aparência. Eles agora estão em forma de halteres. Como o orbital S mudou de forma, um P mudou de forma, outro P mudou de forma, outro P mudou de forma, a configuração é chamada de hibridização sp3, porque os 4 orbitais S e os 3p, né, que compõem os 4 orbitais, mudaram de forma. Observem que aqui eu tenho a formação de um tetraedro que tem ângulos de 109 graus. E as 4 ligações são simples, isto é, ligações sigma, representada por essa letra grega, ou ligações simples. Todo carbono que tem ligações simples está hibridizado no sistema sp3. Vejamos agora o segundo tipo de hibridização, a hibridização sp2. Vamos recordar, a primeira camada do átomo de carbono, a primeira camada eletrônica, 1s2, não sofre nenhuma modificação. A segunda camada é que vai sofrer modificação. No caso, eu tenho aqui
o átomo de carbono no seu estado fundamental, tendo esse orbital S com 2 elétrons, esse orbital P com 1 elétron, esse outro P com 1 elétron e esse aqui vazio. Certo? Então, é esta a configuração que aparece aqui. Quando eu forneço mais energia do que aquela fornecida no slide anterior, vai ocorrer a promoção desse elétron. Eu digo que o meu átomo de carbono está no estado excitado. Observem que esse elétron migra para esse orbital vazio. E o que vai ocorrer na hibridização sp2? Que um orbital S vai mudar de forma, um orbital P vai mudar de forma, outro orbital P vai mudar de forma, e este orbital que recebeu o elétron não muda de forma. Então, é sp2. O que vai ocorrer é a formação de uma geometria trigonal planar. Observem que vai formar esse orbital aqui, que não mudou de forma, ele fica apto a se encontrar com outro orbital que não mudou de forma e que vai ter um elétron, porque esses orbitais, hibridizados ou não, contêm um elétron. Vai se encontrar com outro orbital que também não está hibridizado e vai formar essa dupla ligação. Então, a hibridização sp2 origina a ligação dupla. A ligação dupla é representada pela letra grega π, e nessa formação de dupla, obrigatoriamente, eu tenho uma ligação sigma, que se chama ligação simples. O ângulo é de 120 graus e a geometria é trigonal planar. Vamos verificar como se forma a dupla ligação na molécula do eteno. São 2 átomos de carbono, cada átomo de carbono ligado a 2 hidrogênios, e a conexão entre os 2 átomos de carbono se forma através de uma ligação simples e uma dupla. Vejamos aqui os elétrons como estão dispostos. Aqui nos orbitais em branco, eu tenho orbital hibridizado fazendo ligação simples com hidrogênio. Fazendo ligação simples com hidrogênio, esse carbono se ligando por ligação simples com hidrogênio, outra ligação simples com hidrogênio, outra ligação simples com hidrogênio. Esses 2 orbitais em rosa, que contêm um elétron cada um, não estão hibridizados. Eles são orbitais P que não mudaram de forma. E em cada um deles eu tenho um elétron. São esses 2 orbitais P que não mudaram de forma que formarão a dupla ligação. Então, temos aqui a molécula do eteno. A dupla ligação vai consistir numa ligação do tipo sigma. Olha, essa ligação simples é a ligação sigma. E a dupla ligação, que foi formada por esses 2 elétrons contidos em orbitais não hibridizados, é a ligação dupla ou ligação π.
O terceiro tipo de hibridização é a sp, que forma ligações triplas. Observem que temos, da mesma maneira que as hibridizações anteriores, a nossa primeira camada eletrônica do carbono não sofre alteração. Na segunda camada, nós temos o átomo de carbono no estado fundamental, tendo seus 4 elétrons distribuídos desta maneira. Então, temos aqui 2 elétrons no orbital S, temos um elétron nesse orbital P, aqui um elétron no orbital P e esse orbital vazio, que é o PZ. Quando eu forneço bastante energia, mais energia que nos processos anteriores, eu vou promover esse elétron para esse orbital vazio. Aí nós teremos os 4 orbitais com um elétron cada um. Observem que 2 mudaram de forma e 2 não mudaram de forma. Então, a hibridização é S, porque o S mudou de forma, e um orbital P mudou de forma. Os outros 2 contêm elétrons e eles não mudaram de forma. Quando um carbono com esse tipo de hibridização encontra outro carbono com esse tipo de hibridização, vejam o que ocorre. Primeiro, a formação desta ligação sigma. Ligação sigma ou simples. Um orbital que não hibridizou combina seu elétron com outro elétron de um orbital de carbono não hibridizado, formando a ligação dupla ou ligação pi. E o segundo orbital que não hibridizou, como esse aqui, olha, ele também tem um elétron e vai combinar com outro elétron, formando a ligação tripla. Então, uma ligação tripla é formada por uma ligação sigma, uma pi e outra ligação pi. Temos, então, a geometria linear com ângulos de 180 graus. Concluindo a nossa videoaula, verificamos que o carbono tem a capacidade de formar ligações múltiplas. Será hibridizado no sistema sp3, fazendo 4 ligações sigma ou simples, tendo a geometria tetraédrica e ângulos de cerca de 109 graus. Hibridização sp3. A hibridização sp2 forma ligação dupla. Observem que aqui eu tenho uma ligação sigma e aqui eu tenho uma ligação pi. Esta ligação é sigma e esta ligação é sigma. A geometria é trigonal planar com ângulos de 120 graus. E aqui nós temos a geometria linear no sistema de hibridização SP. Nesse sistema, temos a formação de uma ligação sigma, uma pi e outra ligação pi. Deste lado, uma ligação sigma. Temos a geometria linear
e ângulo de 180 graus. O composto que foi sorteado para sua análise tem carbonos sp3, sp2 ou sp.